As Crônicas de Eidin. Os Escolhidos. Uma fantasia inesquecível. Alistair McGrath. Capítulo 19. O sol que batia em Eidin já estava alto no céu. Os lordes estavam reunidos no grande salão, que tinha uma vista da aproximação da fortaleza para quem vinha da floresta. Esse era o campo em que os lordes de Eidin esperavam que acontecesse a batalha. Eles tinham planejado sua estratégia meticulosamente, mas o triunfo máximo dependia dos escravos rebeldes cometerem algum erro. Se os escravos se aproximassem pelo oeste, eles andariam direto para dentro da emboscada. Eles poderiam ser facilmente cercados e pegos um por um. Seria um massacre. Se eles viessem do norte, entretanto, estariam numa posição muito mais forte. Porém, mesmo assim, os guardas seriam capazes de derrotar os escravos rebeldes. Afinal de contas, eles não tinham armas, e a maioria dos escravos ainda estava presa no castelo e não tinha como participar da batalha. Solon se apressou para o grande salão, sem fazer pausa nem mesmo para bater à porta. "Estão vindo!" ele gritou. Eles foram vistos deixando a floresta. Estou mobilizando as tropas e Lord Chamberlain trancou os escravos nos alojamentos. Eles não causarão nenhum problema dentro da fortaleza. O lobo olhou pela janela, tentando seguir o que estava acontecendo à sua frente. Mas os escravos estavam longe demais para serem vistos adequadamente. "De que direção se aproximam?" ele perguntou. "É um pouco cedo para dizer, meu lorde, mas parece que planejam atacar pelo oeste." O lobo sorriu embaixo da máscara. "Ah", murmurou, "então morrerão." Solon curvou a cabeça. "Sim, meu lorde." O lobo saiu da janela. Sua máscara, de alguma maneira, estava mais medonha do que Solon já tinha visto. "Eu não quero nenhum prisioneiro a não ser os traidores de cabelos claros. Acho que..." Ele olhou para o chacal e para o leopardo. "Teremos mais prazer em enforcá-los no final do dia." Solon curvou-se e foi dar as ordens. Pedro observava os grupos de escravos rebeldes marchando em direção ao castelo, confuso pela estratégia de Gaius. Eles se aproximariam do castelo pelo oeste. De onde estava, podia ver as defesas do castelo. Os guardas estavam no lugar exatamente onde deveriam estar. Certamente, Gaius devia saber que estavam marchando para uma emboscada. Mas seus protestos haviam sido ignorados, e Gaius simplesmente olhou para ele com seu jeito entretido e de quem sabe tudo. Pedro acompanhou com um sentimento crescente de morte. Os guardas os atacariam de emboscada de dois lados, fechando qualquer via de escape. Mas ele tinha suas instruções. Ele deveria marchar com seus arqueiros para o norte, ficando o máximo de tempo dentro da floresta. E deveriam se aproximar do castelo pelo norte e esperar pelo sinal de Júlia antes de atirarem. Ele continuou marchando, chateado, mas com determinação. Outro guarda entrou no grande salão e consultou os lordes apressadamente. "Solon me enviou com notícias", disse ofegante. "Uma segunda coluna se aproxima pelo norte. A coluna principal ainda vem em direção a nós pelo oeste. O que querem que façamos?" Ele esperou enquanto o lobo virou-se de sua posição à janela.
Coloque a guarda reserva no lado sul da fortaleza. Eles podem bloquear o avanço do segundo grupo. Uma vez que eliminarmos a coluna principal, poderemos dar atenção a eles. O guarda hesitou, sem ter certeza do procedimento. Quem poderia questionar um lorde de Edin? Mas aquela manobra era muito arriscada. Meu lorde, isso quer dizer que todas as nossas unidades militares estarão posicionadas fora do castelo. Teremos só um punhado de guardas do lado de dentro. Não estamos esperando um ataque que venha de dentro, estamos? Precisamos de nossas tropas do lado de fora para termos certeza que nenhum desses foras da lei escape com vida. O guarda acenou com a cabeça. Claro, meu lorde. Os dois grupos de escravos rebeldes estavam se aproximando da fortaleza. Os guardas observavam inquietos com as espadas prontas. Certamente não havia nada a temer desses escravos fugitivos. Eles só tinham algumas espadas roubadas. A morte deles seria rápida. Pedro levou seus homens adiante, avaliando a distância. Os guardas estavam em postura defensiva, esperando que eles atacassem, para que pudessem feri-los com suas espadas até a morte. Ele fez uma pausa. Eles estavam ao alcance, mas seria melhor ter certeza. Marcharam mais alguns metros. Eles podiam ver os guardas à frente, suas espadas querendo ação. Ele levantou a mão para que os homens parassem, esperando o sinal de Júlia. E então, do oeste, ele ouviu um grito. Não tão alto como poderia ser se ele estivesse mais perto, mas servia. Ele virou em direção aos homens e gritou com toda a força. Desembaiar! Apontar! Atacar! O ar ficou denso com as flechas que caíam sem misericórdia nos guardas. Vários caíram mortos. Outros olharam à volta, tentando desesperadamente entender o que estava acontecendo. Desembaiar! Apontar! Atacar! Mais uma saraivada de flechas sibilou pelo ar antes de cair procurando seus alvos. Os guardas olharam à volta apavorados, ficaram fora de forma, retirando-se apressadamente e em desordem em direção ao castelo. Ao fazerem isso, várias explosões foram ouvidas no lado leste do castelo. Massas fumaça picante cobriram a área. O chacal, olhando para baixo, para a cena lá da fortaleza, virou-se para os outros com uma expressão de total deleite embaixo de sua máscara. Os canhões funcionaram, ele gritou. Até o barulho que fazem será suficiente para aterrorizar aqueles tolos lá embaixo. E esperem até que as balas de canhão os corte ao meio. O lobo se juntou a ele na janela e quando a fumaça se foi, a cena lá embaixo mostrava uma história diferente. Os canhões não haviam matado incontáveis rebeldes, mas explodiram, matando os grupos de guardas que os operavam. Uma tropa de cavaleiros parecia vir de lugar nenhum, armados com espadas para terminar com os guardas que restavam. Escravos recém-fugidos do castelo estavam se movendo em grande quantidade por todo o lado, pegando as espadas das mãos dos guardas feridos ou mortos e usando-as para lutar ao lado de seus irmãos. A emboscada dos lordes falhara miseravelmente. E o que era aquilo? Os guardas mandados ao sul para iniciar o ataque na segunda coluna estavam em total confusão. Alguns estavam mortos no chão e outros em total retirada, em direção à segurança dos portões do castelo.
O lobo inclinou-se para a frente, sem conseguir acreditar no que via. Escravos invadiam o castelo, fechando os portões e impedindo que os guardas voltassem para o lugar seguro. Os guardas em retirada ficaram encurralados entre os muros do castelo e os rebeldes que avançavam. Ele assistiu horrorizado quando uma saraivada de flechas lançadas para cima desceu nos desafortunados guardas, que não tinham para onde correr para se abrigar. Onde tinham conseguido aquelas armas? De repente, houve um barulho do lado de fora das portas do salão. Os 3 lords se viraram justamente quando a porta se abriu com batidas ocas, revelando corpos de guardas mortos do lado de fora. Os rebeldes que os mataram tinham as piores opiniões possíveis sobre os homens dentro da sala. Quem sabe não foi aquela a primeira vez que o lobo se assustou durante os 5 longos séculos. Ele ficou ofegante quando os escravos armados com espadas se aproximaram deles e os conduziram a um canto. Eles estavam encurralados, estavam condenados. Os rebeldes se retiraram quando uma jovem mulher de cabelos claros entrou no salão. Ela quase não se assemelhava à emissária de Albion, pois tinha uma nova aparência de quem sabia o que significava ser escolhida. E foi nessa aparência que os lords encontraram o medo. Mas o lobo não era covarde nem tolo, e só um tolo entraria numa batalha sem armas. Ele encostou seus longos dedos numa adaga escondida em suas vestes. Então, menininha, você veio dominar o mundo? Júlia sacudiu a cabeça. Não, só devolvê-lo para aqueles que o usarão melhor. Um dos rebeldes se aproximou dele. Suas articulações brancas estavam em volta do cabo da sua espada. Mas Júlia tocou o braço dele com a mão. Não, Lucas, ela disse. Nós mostraremos misericórdia. Nessa hora, o lobo atacou. Ninguém viu a adaga voar de sua mão até que já era tarde demais. Júlia deu um grito quando a adaga bateu em sua face. Uma cortina de sangue desceu sobre seu rosto e ela caiu no chão. Lucas a socorreu imediatamente. O ferimento não era profundo, até onde podia ver, apesar de que deixaria uma grande cicatriz. Júlia piscou para ele. Ela estava ferida, mas consciente. Lucas se levantou, encarou o lobo e, estendendo o braço, segurou sua máscara, arrancando. O rosto ali exposto não era mais humano. A boca e o nariz tinham crescido para fora, formando um focinho, e os lábios se enrolavam num emaranhado, revelando os grandes dentes. Os olhos resplandeciam, luminosos, amarelos e irados. Lucas virou-se então para o leopardo. Vocês se entregam? Eu acho que sim, ele gaguejou. Pedro ainda estava do lado de fora do castelo, organizando seus homens e lidando com os milhares de detalhes que surgem depois de uma batalha, quando viu Helena e Alice saindo da floresta. Elas estavam rodeadas por um grupo de crianças que seguravam suas mãos. Pedro sorriu e acenou com a cabeça, cumprimentando-as ao se aproximarem das grandes portas da fortaleza por onde corriam os escravos libertos. Talvez você consiga imaginar a alegria que sentiram ao se encontrarem, as lágrimas, os gritos, os longos abraços. Talvez você consiga imaginar o júbilo de uma criança que estava muito tempo sem os pais. Era uma cena que faria as estrelas dançarem no céu. E Pedro, que de repente sentiu tanta saudade de sua mãe que mal pôde respirar, sentiu as lágrimas nos cantos dos olhos e se virou.
Uma hora mais tarde, Júlia, com o rosto pálido e enfaixado, e Pedro entraram no grande salão de Edim com aclamação e aplausos dos fiéis. Depois de tantos séculos, já não esperavam que este dia chegasse. A velha ordem morria e a nova começava. Pedro levantou as mãos pedindo silêncio e esperou sua irmã falar. Fomos chamados aqui pelo Senhor dos Exércitos para levá-los das trevas para a luz, ela disse. As coisas antigas passaram. Os lordes de Edim foram derrotados. Seu poder sobre vocês foi quebrado. Tragam as máscaras. Aqueles que estavam reunidos ficaram em pé, na ponta dos pés, tentando ver o que ocorria enquanto as 3 máscaras grotescas eram trazidas por 3 portadores. Cada uma das máscaras dos lordes odiados foi colocada numa mesa de madeira diante do trono. A multidão observava sem respirar enquanto Júlia segurava uma das máscaras de cada vez. Estas máscaras foram usadas por homens fracos e perversos. Eles queriam que vocês os temessem e respeitassem, e vocês fizeram papel de tolos por esse rude engano. Vocês nunca mais serão enganados. Observem. As máscaras foram colocadas na mesa. Lucas marchou até a mesa com a espada na mão. Com 3 golpes pesados, ele destruiu cada uma das máscaras. E agora, o chacal, o leopardo e o lobo, em seu estado natural, entraram no salão na ponta das espadas. Eles olharam fixamente para a frente, ignorando os suspiros devido aos seus rostos deformados. Pedro foi até eles e tirou o amuleto de ébano de seus pescoços. Seus anos estão chegando ao fim. E ele disse baixinho, tão baixinho que só eles puderam ouvir. Vocês vão morrer sozinhos e em breve. Seu poder foi quebrado. Ele levou os amuletos para Lucas, que, com um aceno de cabeça de Gaius, forçou a ponta de sua espada em cada um dos amuletos. Quando o último amuleto foi quebrado sob a espada, Gaius falou aos lordes. Vocês vão conhecer a dor aguda da morte, mas não no momento, porque a misericórdia ainda é mais forte. Não vamos enviá-los para a morte, e sim para o exílio. Vocês vão voltar para Quêmia, a terra que vocês deixaram tantos anos atrás, e passar o restante de seus dias ali. Os lordes foram escoltados, nenhum deles de maneira muito gentil, para fora do salão. Pedro e Júlia foram levados para os velhos tronos, e se alguém ouvisse a aclamação, teria pensado que eram anjos cantando.